Bem-vindos ao Paradoxo Zero. Hoje vamos explorar um dos casos mais intrigantes e assustadores da história, o infame caso de Amityville. Aperte o play e prepare-se para entrar em um mundo assustador que vai mexer com sua mente. No momento em que o relógio marcava 3h15 da madrugada, no dia 13 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr. empunhou uma arma de fogo calibre .35 e disparou 2 vezes contra seu pai e sua mãe enquanto estavam recolhidos na cama. Em seguida, ele direcionou os tiros aos seus irmãos, Mark e John, com idades de 11 e 9 anos, respectivamente. Posteriormente, ele também alvejou sua irmã Alison, com 13 anos. Ele ascendeu ao terceiro andar e disparou contra sua outra irmã, Dawn, que tinha 18 anos. Todos os 6 membros da família foram descobertos deitados de barriga para baixo em suas camas, com os braços estendidos. Os relatórios das autópsias revelaram que os corpos não foram deslocados, não foram detectados sedativos em seus sistemas e não havia indícios de que qualquer um deles tentou escapar. Quando Ronald DeFeo Jr. foi detido na noite seguinte pelos homicídios, ele alegou que vozes na residência o compeliram a agir dessa forma. Cerca de 13 meses após os homicídios, a família Lutz adquiriu a casa de Ronnie a um preço extremamente vantajoso. Eles se mudaram em 18 de dezembro de 1975, porém permaneceram apenas 28 dias. Em 14 de janeiro, eles fugiram, alegando que a residência estava infestada de fenômenos sobrenaturais. Mas será que tudo não passou de uma fabricação? Desde a verdadeira identidade do assassino da família DeFeo em 1974 até os perturbadores relatos de uma moradia possuída por entidades demoníacas na Ocean Avenue, em Amityville, Long Island, Nova York. Na sexta-feira, 12 de março de 2021, Ronald DeFeo faleceu na prisão aos 69 anos. Ele passou 47 anos detido e modificou a narrativa sobre o que ocorreu naquela noite em inúmeras ocasiões. Vamos aos fatos. 6 indivíduos foram assassinados na residência de Amityville. Sabemos que Ronnie, de 23 anos, também conhecido como Boot, sobreviveu ao ocorrido. Ele era conhecido por ter problemas com drogas, fazendo uso de LSD e heroína, e tinha predileção por armas, bebidas e brigas. Trabalhava junto a Ronald Sr. em uma concessionária Buick em Brooklyn. Por volta das 18h30 da quarta-feira, 13 de novembro de 1974, ele adentrou o bar de Henry em Amityville e exclamou: "Vocês precisam me ajudar, acredito que meus pais foram baleados." Um pequeno grupo de amigos o acompanhou de volta à residência na Ocean Avenue. Alguém ligou para a polícia e outra pessoa contatou o avô de Ronnie. Neste ponto, o caso começa a tomar um rumo peculiar. O avô chegou à residência aproximadamente 20 minutos depois. Os policiais uniformizados já estavam presentes, mas os detetives de homicídios ainda não haviam chegado. Em um artigo, Ryan Katzenbach revelou que o avô de Ronnie prontamente solicitou a um dos policiais se poderia realizar uma ligação telefônica. Ao pegar o telefone, ele percebeu que o policial o estava observando, o que o levou a encerrar a chamada abruptamente. Ele alegou ter discado o número errado, no entanto, registros posteriores revelaram que ele havia ligado para seu irmão, Pat DeFeo. Pat era um associado do crime organizado genovese na cidade de Nova York. Embora não houvesse suspeitas específicas em relação a Pat nos assassinatos, os boatos sobre o envolvimento da máfia permeiam esse caso, como você logo descobrirá. Logo após os eventos, a polícia prontamente estabeleceu um quartel temporário na casa de um vizinho, onde realizaram os primeiros interrogatórios com Ronnie. Desde o início, ele era o principal suspeito, afinal, era o único sobrevivente.
Durante seu primeiro interrogatório, ele alegou que os assassinatos eram um acerto de contas da máfia, chegando até mesmo a fornecer o nome de um membro de baixo escalão supostamente envolvido. No entanto, esse indivíduo tinha um álibi em outro estado. Em seguida, Ronnie culpou sua irmã Dawn pelos crimes. Foi nesse momento que seu avô interveio e o fez parar de difamar o nome da família, a cessar de culpar sua irmã e apenas admitir a autoria dos assassinatos. Segundo relatos, a polícia auxiliou nesse processo, inclusive recorrendo à violência física. Um dia após, Ronnie fez uma confissão. Ele disse a eles: "Assim que comecei, não consegui parar, tudo aconteceu tão rapidamente." Ele alegou ter trocado de roupa, descartado a arma na lateral do cais próximo à sua casa de Barcos, e depois ter ido ao trabalho, consumido drogas, visitado a casa de uma namorada, e então ter ido ao bar alertar as pessoas, na esperança de que todos acreditassem que ele havia acabado de descobrir sua família daquela maneira. Décadas depois, ele compartilhou com a médium Jack Barrett que teria aumentado a temperatura do termostato para que o horário da morte não fosse preciso. O legista acreditava que as vítimas foram mortas por volta das 3h15 da manhã, porém, Ronnie afirmou a ela que os assassinatos ocorreram por volta da 1h15 da manhã. Em 2012, Jack escreveu um livro intitulado O Demônio que Conheço sobre suas conversas. O ambiente abusivo na casa havia se tornado tão grave ao longo dos anos que as crianças não eram permitidas a ter amigos em casa. Conforme o testemunho do namorado de Dawn, publicado em MTVMurders.com, a filha mais velha, Dawn, de 18 anos, estava desesperada para escapar e se mudar para a Flórida com ele. Dawn também tinha problemas com drogas e problemas de raiva, de acordo com pesquisas e entrevistas conduzidas por Rick Ozuna, Ryan Katzenbach, Jack Barrett e outros. De forma intrigante, vestígios de pólvora não detonada foram encontrados na parte da frente de sua camisola. Isso poderia indicar que ela foi alvejada. Acredita-se que Ronnie tenha estado muito próximo dela no momento do disparo, e a pólvora pode ter sido transferida da arma para sua camisola durante o ato. Essa é a teoria defendida por alguns especialistas. No entanto, como Dawn foi encontrada de bruços, como ela teria acabado com resíduos de pólvora na frente de suas roupas? Outra teoria mais controversa sugere que Ronnie não agiu sozinho, e que Dawn teria atirado em sua mãe e irmãos antes de ser morta por Ronnie. O julgamento de Ronnie começou em 14 de outubro de 1975, e durante o processo, uma teoria de múltiplos atiradores foi apresentada por um detetive aposentado do NYPD que trabalhava como investigador para a defesa. A defesa destacou que a segunda bala retirada do corpo de Luiz de Feu não foi disparada pela arma de Ronnie. Ronnie havia indicado à polícia um travesseiro contendo roupas, cartuchos e coldres para a arma usada por ele e mais uma pistola. Foi nesse local que ele se desfez das evidências, descartando-as em um esgoto no Brooklyn. No entanto, por que ele teria se livrado do coldre e da pistola se ele fosse o único atirador usando? Essa circunstância levou o cineasta e documentarista Ryan Katzenbach a suspeitar que a pistola perdida poderia estar na água próxima ao local onde a arma de Ronnie foi encontrada. Foi lá que a polícia descobriu um segundo travesseiro ensanguentado em uma lata de lixo próxima à água. Katzenbach contratou mergulhadores para realizar uma busca, e em 2012 eles encontraram parte de algo que aparentava ser uma pistola. A descoberta foi entregue ao Laboratório de Crimes da Polícia do Condado. Durante o julgamento, o investigador particular sugeriu que a família não estava realmente dormindo, como inicialmente alegado. Ele apresentou evidências de que Mark de Feu foi encontrado de bruços, assim como as outras vítimas, embora ele estivesse em uma cadeira de rodas na época devido a uma lesão no futebol e precisasse dormir de costas. Isso sugeria que ele foi forçado a deitar de bruços. O médico legista também apoiou a teoria de múltiplos atiradores, e até mesmo o promotor admitiu a possibilidade de Ronnie ter tido um cúmplice. Essa pessoa poderia ser Dawn? Ronnie nunca deixou de afirmar isso, embora sua história tenha mudado em outros aspectos ao longo dos anos.
O julgamento durou 7 semanas em novembro de 1975, e Ronnie foi considerado culpado de 6 acusações de homicídio de segundo grau pelo júri. Ele foi condenado a 25 anos de prisão perpétua, a serem cumpridos simultaneamente. Vale ressaltar novamente a conexão bizarra com a máfia nessa história. Em 1986, Ronnie concedeu uma entrevista ao Newsday, mantendo sua afirmação de que Don foi o atirador, mas explicou que assumiu a culpa por medo de seu tio-avô, o mafioso Pat DeFeo, e do pai de sua mãe, outro homem com ligações com a máfia, que o matariam. Ele também revelou ao Newsday que estava casado e tinha uma filha pequena na época dos assassinatos. A história do casamento e relacionamento de Ronnie e Geraldine é bastante complexa e controversa. Há informações contraditórias sobre a data em que se conheceram e casaram, bem como sobre os laços familiares de Geraldine com a família criminosa Lombardi. De acordo com relatos e entrevistas, Geraldine afirmou que seu casamento com Ronnie ocorreu em 1970, e sua filha nasceu em 1974. No entanto, registros de divórcio em 1993 indicam uma data de casamento posterior, em 1989. Geraldine alegou que a família criminosa Lombardi, incluindo o tio-avô de Ronnie, Pat, conspirou para fazer o certificado de casamento desaparecer e instruiu-a a desaparecer para sua própria segurança e a de seus filhos. É importante ressaltar que essas alegações não foram comprovadas de forma conclusiva e estão sujeitas a disputas e interpretações diferentes. Em relação às vozes que Ronnie alegou ter ouvido, sugerindo que ele assassine sua família, no início de sua prisão, ele teve a assistência de um detetive particular e um advogado particular, Jacob Siegfried, que inicialmente propôs uma defesa de insanidade. No entanto, Ronnie se opôs a essa ideia. Mais tarde, quando ficou sem recursos financeiros, ele foi representado por um advogado designado pelo tribunal, William Weber, que acabou negociando um acordo para o livro e filme Horror em Amityville. A versão da história que Ronnie deu a Weber deu origem à famosa lenda de Amityville, na qual ele afirma ter adormecido no sofá do porão, assistindo a um filme de guerra, e acordado com a sensação de sua família conspirando contra ele. Ele alegou ter visto uma mulher com mãos negras segurando uma arma, que ele inicialmente pensou ser sua irmã Dawn, mas posteriormente apontou para Dawn como cúmplice, adicionando ainda a figura de um atirador misterioso que teria matado seus pais e fugido antes que ele pudesse identificá-lo claramente. Ronnie apresentou diferentes versões dos eventos ao longo dos anos, variando entre alegar falta de controle sobre a noite dos assassinatos e culpar sua irmã e outros cúmplices. Em sua audiência de liberdade condicional em 1999, ele afirmou ter ouvido um tiro no porão e descoberto sua irmã Alison morta em sua cama. Ele relatou que, ao subir para o quarto de sua irmã Dawn, ela o confrontou usando o seu apelido Boot e apontou a arma para ele antes que ele tomasse a arma e a matasse. Essas declarações foram feitas em momentos diferentes e podem ser consideradas inconsistentes. As informações disponíveis são baseadas em entrevistas e relatos pessoais de Ronnie ao longo do tempo. Em uma carta escrita em 2000 para Rick Ozuna, Ronnie expandiu a história que havia contado ao Conselho de Liberdade Condicional. Ele afirmou que ele, juntamente com seu amigo Don e 2 outros amigos, estavam sob a influência de drogas no porão quando planejaram matar seu pai abusivo. Por volta da 1h da manhã, eles foram ao quarto dos pais, cada um deles armado. Ronnie afirmou ter atirado em seu pai, que continuou a avançar em direção a eles após o primeiro tiro. Sua mãe foi baleada por ele e morta pelo outro amigo, explicando a presença de uma bala diferente encontrada pela polícia. Ele alegou que Don usou o fuzil para matar suas irmãs e irmão para eliminar testemunhas. Quando Ronnie saiu de casa para perseguir um dos amigos que fugiu, ele ficou tão furioso com sua irmã que a matou. Ronnie afirmou que foi um assassinato premeditado e não envolveu fantasmas ou demônios. Ozuna tentou verificar a história de Ronnie entrando em contato com os supostos cúmplices, mas um estava no programa de proteção a testemunhas e o outro se recusou a falar.
Pouco tempo depois, a casa de Amityville foi vendida para a família Letts, que a deixou apenas 28 dias depois, alegando que estava possuída por forças malignas. O advogado de Ronnie enviou um contrato de livro para os Lutz, propondo uma divisão dos lucros, mas eles optaram por outro escritor, Jay Anson, cujo livro O Horror em Amityville foi publicado em 1977 e se tornou a base do filme. Em setembro de 1979, o advogado de Ronnie confirmou que o livro era uma farsa, embora houvesse disputas legais relacionadas a Amityville envolvendo várias partes. Ao longo dos anos, os Lutz afirmaram ter passado em um teste do detector de mentiras realizado em 1979 para comprovar a veracidade de suas declarações. Eles se mantiveram firmes em suas afirmações, mesmo quando a Igreja Católica negou a história de expulsar um padre da casa quando ele tentou abençoá-la. O padre também se tornou uma figura controversa nessa história, primeiro afirmando que as assombrações eram reais em suas entrevistas e depois negando. Após a morte de George e Kate Letts no início dos anos 2000, seu filho Daniel apareceu em um documentário chamado My Amityville Horror e afirmou que o livro era na maioria verdadeiro, alegando que sua experiência na casa arruinou sua vida e ainda o assombra em pesadelos. No entanto, alguns podem argumentar que essa perspectiva pode ser vista como uma forma de promover um embuste assombrado. Uma foto assustadora tirada dentro da casa em 1976 também chamou a atenção. George Lutz revelou a foto no programa de Merv Griffin em 1979, o que gerou algumas dúvidas sobre sua autenticidade. A imagem retratava uma criança na sombra, espiando pela porta, com olhos brancos como fantasmas. O fotógrafo, Glenn Campbell, estava na casa com os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, e a foto foi capturada como parte de uma série de imagens feitas com uma câmera infravermelha à noite. Enquanto os crentes consideram a criança fantasma como o espírito de John DeFeo, os céticos sugerem que pode ser outro investigador presente naquela noite. A opinião sobre a autenticidade da foto varia, e cada pessoa pode ter sua própria crença a respeito. Atualmente, a casa continua de pé, embora tenha passado por algumas mudanças significativas. O endereço foi alterado para fins turísticos e muitas das características assustadoras, como as janelas peculiares, foram substituídas por janelas comuns e quadradas. A piscina também foi preenchida. Segundo os registros imobiliários citados pelo New York Post, a casa foi vendida em março de 2017 por $605 mil. Uma das coisas que chama a atenção nessa história é a quantidade de teorias diferentes sobre os assassinatos. Desde o início, um fato curioso é quando Ronnie foi interrogado pela polícia pela primeira vez e seu avô interrompeu, pedindo que ele parasse de fazer aquilo com a família e apenas admitisse. Essa conexão com a máfia e outras informações levantam alerta vermelho sobre a credibilidade de Ronnie. Ao longo dos anos, Ronnie apresentou diversas versões dos acontecimentos, o que torna a história bastante confusa. No entanto, a constante em todas as versões é que ele e sua irmã estavam envolvidos nos eventos. Considerando o relacionamento doentio entre eles que ela também era vítima de abuso, é plausível que, em um momento de raiva, Ronnie tenha reagido aos assassinatos cometidos por Dawn. Segundo relatos da autora Jack Barré, Ronnie afirmou mais tarde que não planejava atirar em Dawn, mas que Dawn apontou a arma para ele após matar as outras crianças. Essa é outra possibilidade a ser considerada. Muitas pessoas, incluindo o legista e o promotor, acreditam na existência de outro atirador. A descoberta de uma bala de calibre 38 diferente no corpo da esposa sugere fortemente essa possibilidade. A história é realmente bizarra, e muitos detalhes são desconcertantes. No passado, a maioria das pessoas conhecia apenas a versão da assombração da casa, mas não entendia o que de fato aconteceu para gerar essa assombração. A pergunta que surge é se tudo isso realmente aconteceu ou se foi uma invenção exagerada. O testemunho contraditório do padre, afirmando primeiro que os eventos ocorreram e depois que foram inventados com um pouco de vinho, também levanta dúvidas. É possível que algo tenha acontecido e tenha sido ampliado ou distorcido posteriormente.
Uma questão que ainda não está clara é como exatamente os Lutz entraram em contato com o advogado de Ronnie. Parece estranho que eles comprassem uma casa desse assassino e tivessem algum tipo de ligação com ele. Alguns relatos sugerem que Ronnie já conhecia George Lutz antes da compra da casa, mas isso é incerto. Segundo o livro de Jack Barry, Ronnie afirmou que conhecia George Lutz de vista e não gostava dele. No entanto, muitas informações dependem do que Ronnie conta às pessoas, o que dificulta determinar o que é verdade. A história de como os Lutz compraram a casa de Ronnie DeFeo realmente parece surpreendente. Quando o advogado de Ronnie foi até ele e disse que os Lutz estavam interessados em comprar sua casa, ele ficou chocado. Pelo que foi mencionado, eles conseguiram um bom negócio e pagaram $80 mil pela casa. Naquela época, esse valor não era considerado alto. Jack Barry, a autora, desenvolveu uma amizade com Ronnie ao longo dos anos e ele até deu a ela uma procuração. No livro de Barry, publicado em 2012, Ronnie mencionou estar sofrendo de várias doenças, possivelmente relacionadas aos pulmões. No entanto, durante a gravação desta conversa, não se tinha conhecimento do que poderia tê-lo levado à morte. Uma autópsia estava sendo realizada para determinar a causa. Ronnie expressou seu desejo de ser cremado e não ser enterrado com o resto da família. Quanto à casa, é interessante pensar se tudo pode ter sido uma mentira. No entanto, mesmo que seja o caso, o fato de ter havido um filme, um livro e uma história de sucesso em torno dela faz com que seja um sucesso, seja verídica ou não. A casa de Amityville certamente se tornou um mistério até hoje. E você, sabendo agora um pouco dos fatos do acontecido, acha que pode ser obra sobrenatural ou a mente doentia de um assassino descontrolado? Deixe sua opinião nos comentários e até a próxima.